Ninguém pode cometer torpeza. Olá, pessoal. É com essas palavras que eu quero iniciar o que eu vou falar aqui hoje através desse vídeo. Porque quando Deus criou o homem, Ele criou o homem na retidão. Mas com o passar do tempo, o homem, pouco a pouco, foi se envolvendo em outras astúcias, em muitas astúcias. E isso significou o quê? Que ele foi perdendo a sua retidão. Assim, ele começou a viver uma vida totalmente errada. E isso causou, causou que ele pudesse praticar muitas coisas que eram consideradas torpezas. Hoje, por exemplo, no século XXI, que aliás, há muito tempo atrás, já começou no mundo a inversão dos valores éticos e morais. Por valores totalmente corrompidos, totalmente opostos. E isso, pouco a pouco, foi fazendo com que a humanidade se acostumasse com isso, se amoldasse a isso, se conformasse com esse tipo de coisa, que só está fazendo com que muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, estejam cometendo torpeza das mais variadas possíveis. Então, esse procedimento de se viver cometendo torpeza, seja ela qual for, é errado, tanto para você como para mim. Então, o que deve ser feito para que esse mal de torpeza possa ser cortado pela raiz de forma definitiva? O que deve ser feito é que cada pessoa hoje tem que tomar uma decisão firme de não querer mais praticar nenhum tipo de torpeza. Porque torpeza moral, ela estraga a vida de qualquer pessoa. E é o que está acontecendo hoje. No mundo, infelizmente, muitas vidas estão sendo estragadas por causa disso. Muitas vidas foram pervertidas por causa disso. E é muito difícil convencer uma pessoa que já tem uma consciência cauterizada por causa dessa torpeza moral a querer se purificar desse erro. É muito difícil. Porque para ela, essa torpeza moral é algo gostoso, é algo normal, é algo comum. É algo que lhe faz sentir bem. Ela está totalmente resolvida com a sua torpeza moral e não quer deixar isso. Mas nem você nem eu podemos aceitar esse tipo de coisa. Por isso é preciso que de nossa parte hoje tenhamos a intenção de querer mudar o que está acontecendo. Porque dá para se mudar, sim. Basta uma decisão firme de cada pessoa, para que ela possa praticar os valores éticos e morais importantes, úteis, saudáveis, que vão contribuir para uma vida melhor na humanidade. Ou seja, uma vida melhor entre as pessoas. Então, essa tem que ser a intenção de cada pessoa. Ninguém pode, em tempo algum, achar que é melhor viver no mundo cheio de torpeza moral. Não é normal, não é legal, não é bom para ninguém. Prejudica, estraga, apodrece a humanidade. Então, é preciso entender que pode existir uma cura para esse mal. Essa cura tem que partir daquele que quer viver como alguém conservador, como alguém que quer praticar os bons valores éticos e morais sem nunca se corromper. Porque a maioria das corrupções que estão no mundo hoje é realizada pela torpeza moral de certas pessoas. Então, nós devemos
ter a atitude de não concordar mais com isso, de não praticar mais isso, de não ser cúmplice ou conivente disso. Não podemos consentir com isso mais. Isso já ultrapassou todos os limites. É por isso que o mundo está cheio de pecados, abominações, iniquidades e impiedades sendo praticadas por pessoas que têm a torpeza moral para praticar isso. Então, nós devemos acabar com isso. Então, eu vou ler aqui o que significa torpeza, ou algo torpe, ou torpeza moral. Então, eu vou ler aqui uma pequena mensagenzinha que eu escrevi aqui a respeito disso. Ela diz assim, ó: tudo o que é vil e infame é considerado uma torpeza moral por parte de quem pratica tais coisas. Quem pratica tais coisas que são infames e coisas vis, essa pessoa está cometendo torpeza moral. E existem muitas pessoas no mundo hoje assim, nessa condição. Infelizmente, essa é a realidade que precisa ser mudada. E tudo o que hoje ofende a decência, por ser algo indecente e obsceno, é algo totalmente torpe. Por isso, ninguém em sã consciência conservadora, nunca, em tempo algum, poderia cogitar a possibilidade de praticar essas coisas inconvenientes que hoje estão estragando em muito a humanidade. Então, a torpeza moral está muito generalizada no mundo hoje. Isso significa o quê? Que a maioria das pessoas estão praticando essas coisas que são indecentes e obscenas. São coisas que ofendem a decência. Não há mais decência. Está tudo sem ordem e decência alguma, porque a torpeza destruiu a ordem e a decência que existia, destruiu a retidão de muitas pessoas. E agora as pessoas estão totalmente envolvidas e enredadas pela torpeza moral. Isso é um mal que não pode continuar na humanidade. Então, se você é um ser humano, assim como eu, um ser humano consciente, sábio, prudente, inteligente, que sabe discernir o que é bom e o que é certo, o que é mal e o que é ruim, é preciso separar as coisas. Porque as coisas ruins, como a torpeza moral, por exemplo, não pode fazer parte da sua vida em tempo algum. Você não deve ensinar isso para os seus filhos. Você não pode ser exemplo de torpeza moral para os seus filhos em tempo algum. Você tem que ensinar a ele coisas boas, úteis, agradáveis, perfeitas, que vão fazer ele, que é o seu filho ou sua filha, ter uma vida em retidão, irrepreensível, sem mácula. Uma vida exemplar, que não está envolvida com nenhum tipo de torpeza moral. Esse tem que ser o objetivo de todo ser humano consciente, fazer isso com responsabilidade e eficiência, ensinar isso aí. Ensinar o caminho em que seu filho ou sua filha deve andar. Então, para que quando o seu filho for velho, ele não vai se desviar do caminho que você ensinou. Ou seja, ele não vai se desviar e não vai ir de encontro a nenhuma prática de torpeza moral. Porque o ensinamento que você ensinou para o seu filho e sua filha vão permanecer nele firme para sempre. Eles vão ter uma vida estabilizada, uma vida sem as más consequências da torpeza moral que muitas pessoas hoje estão sofrendo por causa disso. Então, é preciso entender essa questão, porque torpeza moral é algo totalmente errado. O que é certo e bom e agradável para a pessoa é cultivar, conservar em sua vida os bons valores éticos e morais que devem ser praticados todos os dias por cada pessoa. Esse sim tem que ser o dever de todo ser humano consciente. E eu espero que você seja esse, porque eu tenho que ser esse também. Então, já dá para perceber que a melhor coisa a ser feita é cortar a torpeza moral
pela raiz, porque isso é um mal que não pode estar mais atuando na vida da pessoa, em tempo algum. Então, agora eu vou ler aqui alguns versículos que falam sobre torpeza moral. Então, o primeiro texto que eu vou ler está aqui no livro de Levíticos. No livro de Levítico, capítulo 20, versículo 17. Então, nesse versículo aqui, é o próprio Deus falando contra a torpeza moral. E os textos dizem assim, ó: se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a dele, torpeza é. Ele está afirmando que isso é torpeza. E se é torpeza moral, isso não pode existir em tempo algum. Isso não pode acontecer. Nunca mesmo. Então, essa é a palavra aqui. Torpeza é. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Então, essa coisa que é torpeza é uma iniquidade. E isso traz a má consequência, como está escrito aqui, de que essa pessoa será eliminada da presença do povo. Essas pessoas, né? Essas pessoas serão eliminadas na presença dos filhos do seu povo. Então, dá para se ver aqui que o tratamento a essa torpeza moral é algo, digamos assim, severo, mas é algo justo, porque as pessoas cometeram uma torpeza moral deliberadamente, uma coisa inconsequente, uma coisa errada. E toda torpeza moral é errada, por isso não pode ser praticada por ninguém, em tempo algum. É preciso se conscientizar disso para que você não sofra as consequências do erro da torpeza moral. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 27. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 27. Deixa eu achar aqui. O texto diz assim, ó: semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, quando esses homens se inflamaram em sua sensualidade, homens com homens, eles cometeram torpeza moral. Isso é um fato que demonstra claramente que essas pessoas são dignas de receber a merecida punição do seu erro. Porque isso é um erro. É uma torpeza moral, homens com homens e até mesmo mulheres com mulheres. É uma torpeza moral de ambas as partes. Então, isso é algo totalmente errado. É algo contra a natureza humana. Então, essa torpeza moral, para aqueles que praticam isso, eles receberão a merecida punição do seu erro. Então, já dá para perceber que torpeza moral, seja ela qual for, é um erro. E muitas pessoas hoje também estão recebendo a merecida punição do seu erro por causa do seu procedimento de torpeza moral. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Deixa eu achar aqui. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Está escrito assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então,
Da sua boca e da minha boca não pode sair em tempo algum alguma palavra torpe, alguma palavra que revele torpeza moral, que induza alguém à torpeza moral, que estimule alguém a praticar torpeza moral. Então, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Nenhuma palavra torpe é boa para edificação de ninguém. Pelo contrário, não vai edificar, vai destruir a pessoa. E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Então, cada ser humano consciente como você e eu tem que falar palavras que possam transmitir graça aos que ouvem. Palavras que sejam úteis, sejam importantes, sejam saudáveis. E não palavras torpes, porque a palavra torpe vai estimular, vai encorajar alguém a ter essa prática de torpeza moral, incentivada pelas palavras torpes que você falou. Tem que se tomar cuidado com isso, tem que se acautelar disso, tem que se prevenir disso. Não pode sair de sua boca nenhuma palavra torpe. Isso é aquilo que nós devemos nos conscientizar agora e sempre. E devemos falar com outras pessoas para que façam o mesmo, para que não pronunciem palavras torpes em tempo algum. Tem que se tomar cuidado com isso. Tem que se refrear a língua nesse sentido, para que da sua boca só saiam palavras que forem úteis para a edificação, para transmitir graça aos que ouvem. É isso que as pessoas têm que ouvir, graça, e não palavras torpes. Palavras torpes não são boas para ninguém em tempo algum. Mas a palavra que sai de sua boca com graça, essa sim vai ser um remédio para aquele que está ouvindo. Vai ser algo saudável, vai curar, vai apaziguar a pessoa. Enfim, só vai ter um bom efeito na vida das pessoas. Então é isso que nós devemos entender. E agora o último texto que eu vou ler aqui está também aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 3 e 4. Está escrito assim, ó. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Então, apesar de Paulo estar falando aqui para a igreja que estava na cidade de Éfeso, esse texto serve para qualquer pessoa, seja ela crente ou não. Porque ele, nessa palavra aqui, ele está falando algo muito sério e importante. Que ao se aplicar na vida da pessoa, ela vai colher os bons resultados disso. Por isso ele diz aqui, ó. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Não é só aos santos que essas coisas convém, mas para qualquer pessoa de forma geral. Nem conversação torpe. Conversação torpe é uma conversação que vai corromper os bons costumes de muitas pessoas. E é o que se vê hoje. Os costumes das pessoas foram corrompidos pelas conversações torpes que foram feitas ao longo da história. Essa é uma realidade que nós podemos ver claramente acontecendo hoje no mundo. Por que é que o mundo hoje está tão mal, digamos assim? É por causa das conversações torpes que corromperam os bons costumes, inverteram os valores. E por isso a humanidade está evoluindo e se autodestruindo cada vez mais. Nem conversação torpe, nem palavras vãs. Palavras vãs também são palavras torpes também. São palavras que não servem para nada, são inúteis para qualquer pessoa.
nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Então, a conversação torpe, as palavras vãs, as chocarrices são coisas inconvenientes para qualquer pessoa. Se é inconveniente, não é algo que as pessoas devem aceitar. As pessoas devem repelir, ter ojeriza, nojo, vergonha dessas coisas inconvenientes que só fazem as pessoas cometerem torpeza e mais torpezas no mundo hoje. Então, é uma palavra que as pessoas devem aprender. Essa lição é uma lição para que as pessoas possam aprender aquilo que é útil, aquilo que vai construir pessoas que não deem lugar ou ocasião alguma para a torpeza moral, para as palavras torpes, ou para qualquer coisa torpe que possa desvirtuar o ser humano. O ser humano tem virtudes, tem valores éticos e morais importantes a serem cultivados dia após dia. É assim que a humanidade deve ser construída, com base em virtudes, em valores éticos e morais. É isso que deve acontecer entre as pessoas, e não essa torpeza moral que hoje vemos por aí, causada por pessoas que infelizmente, deliberadamente, continuam praticando esse tipo de coisa, e assim o mundo vai se autodestruindo por causa disso. Essa é a palavra que eu li aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 3 e 4. Então, nós devemos agora aprender isso aí. Eu espero que eu tenha sido bem claro, porque a linguagem foi simples e foi dita com palavras simples para você entender isso de forma rápida, para que você agora tenha a reação de querer mudar o que está acontecendo. Porque tem que começar por você e por mim. Se nós tivermos essa intenção se essa intenção partir de nós com responsabilidade e eficiência, de não querermos mais essa torpeza moral, se as nossas palavras forem suficientes para convencer as pessoas a agirem assim também, então cada vez mais vai existir menos pessoas no mundo praticando torpeza moral, seja ela qual for. E o resultado de não existir mais pessoas praticando torpeza moral vai ser muito, muito bom, vai ser algo muito perfeito, vai ser algo que vai beneficiar a humanidade de forma geral. Então é isso que tem que acontecer. Eu espero que todos agora entendam isso, porque eu estou falando aqui para tentar ajudar as pessoas. Então eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.